Boa tarde, internauta UOL. Eu sou Priscila, estamos começando mais um bate-papo com convidados. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu acho que chega muito próximo à perfeição do ideal de mulher para os homens, porque ela é bonita, simpaticíssima, inteligente e adora futebol. Renata Fã, tudo bom, Renata? Tudo bem, prazer em falar contigo, falar com todos os internautas. Adorei o convite, fazia tempo, a gente estava falando sobre isso antes de começar o programa, justamente que eu vim aqui em 2007, no comecinho do Jogo Aberto, que é o programa que eu apresento na Band, ao lado do apito final, e é uma honra estar aqui novamente. Que bom. Então a gente vai aproveitar que são 2 anos, quase 3 anos no ar, né? Vai fazer 3 anos no início de 2010. Fazer um balanço do Jogo Aberto, como foi esse tempo que você está apresentando e, claro, o Brasileirão. Falar dos resultados. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você estava contando onde você estava durante os jogos. Queria que você contasse essa história para o pessoal, que foi ótima. Olha, eu quero acompanhar sempre todos os jogos. Pode ter Série C, Série B, Série A, Campeonato Estrangeiro, o que tiver de futebol na televisão. E se eu estiver por ali, pode ter certeza que eu vou acompanhar, vou brigar com a TV, vou discutir com os comentaristas. Tem toda uma característica de trabalhar com isso e amar. O futebol é minha vida na televisão e fora dela também, porque eu gosto do assunto, gosto da discussão, acho bem interessante e não é mais um assunto só masculino. Então, nesse momento específico, no último dia, na última rodada do Brasileirão, eu estava num avião voltando da África do Sul e eu fui participar do sorteio que foi realizado pela FIFA, da escolha dos grupos para a Copa do Mundo. E a gente conseguiu uma rádio pirata, o pessoal da Band, nosso operador de áudio, Bonfim, aleluia. Até certo momento, eu, como todo mundo sabe, sou torcedora do Internacional e eu deixo que essa porção torcedora ela seja mesclada com a porção jornalista. E aí saiu a forma do meu trabalho e talvez por eu estar há quase 7 anos ininterruptamente no vídeo. Porque eu sou torcedora assumida, mas antes de ser uma torcedora, eu sou apaixonada por futebol. E aí dentro do avião, a gente estava, o pessoal da Band, o pessoal da Globo também, e eu tive a honra de anunciar no momento em que o Inter estava ganhando de 1-0 do Santo André e o Grêmio de 1-0 do Flamengo. Então, até aquele momento, o Inter era campeão brasileiro, e aí vários resultados. Então, foi uma loucura, porque vários torcedores, vários jornalistas, todo mundo num avião, sem poder ter a imagem, mas sabendo pelo rádio tudo o que estava acontecendo em todos os jogos. Foi super emocionante, foi divertido, foi uma adrenalina enorme e uma situação inusitada. Para a última rodada do Brasileirão, para quem acompanhou desde maio como eu, tudo o que aconteceu realmente foi diferente. Renata, já tem bastante gente aqui na sala, o Zefinho, Júnior, Leonardo de Floripa, Rafael, Tiago, Isabela, todos dando boa tarde, dizendo que você é linda e boas-vindas ao bate-papo. E é o Tiago que manda a primeira pergunta. Ele quer saber se você acha que a conquista do título pelo Flamengo foi merecida e se ele, afinal, é hexa ou pentacampeão. Em primeiro lugar, foi merecido, sim. O Flamengo é um time que cresceu muito no Campeonato Brasileiro, graças ao Andrade, em primeiro lugar. E ele mudou o esquema tático da equipe. Ele tirou aqueles 3 zagueiros que facilitavam a vida de 2 alas, do Léo Moura e do Juan. E aí o que ele fez? Ele mudou a defesa, compôs só com 2 zagueiros, segurou um pouquinho mais os laterais, deu uma consistência nos volantes. O Maldonado, a chegada dele ao Flamengo foi essencial, porque ele conseguiu dar aquela tranquilidade que faltava à defesa e ele recompõe bem a bola, ele sai jogando muito bem. Se a gente for falar também no Petkovic, no Zé Roberto, no Adriano, enfim, jogadores que tiveram uma presença muito grande nesse título, o Flamengo mostrou que do goleiro Bruno até o último atacante, que era o Adriano, ele tinha um time, um bom ambiente, o Andrade conseguiu mexer em todos os aspectos com os jogadores. Então o Flamengo jogava bonito, fazia bons resultados, conseguiu, por exemplo, jogos contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro, no Mineirão lotado. Na minha opinião, foram 2 jogos que simbolizam essa campanha vitoriosa do Flamengo e mereceu sim ser o campeão brasileiro. Eu considero o Flamengo hexacampeão brasileiro. Essa história, se a CBF está discutindo com o Clube dos 13, se o Sport ou o Flamengo é o campeão de 1987, não me interessa, honestamente. Eu, como alguém que está no futebol, que acompanha não só o dia a dia, mas a história também do Brasil no futebol, especialmente do Campeonato Brasileiro, eu considero o Flamengo hexacampeão. Muito bem. Eu também considero o Flamengo hexacampeão. Como eu estava dizendo aqui, acho que só São Paulino que acha que é penta.
E eu não vou nem discutir, porque ó, o pessoal tá lá atrás me xingando, falando que vai me cortar aqui se eu falar mais mal do São Paulo. Não, mas o São Paulo também tem que ser destacado, porque era um time que Claro. muita gente no começo da competição falava que com o Muricy, com aquela história de perder a Libertadores, poderia passar um ano muito difícil, e o Ricardo Gomes chegou, deu a volta por cima junto com os jogadores. O Hernanes teve um primeiro semestre muito ruim, cresceu no segundo semestre. Jorge Wagner voltou a ser decisivo, não na bola parada, que era a característica dele, mas fazendo gol, aparecendo na hora da finalização. E o Ricardo Gomes também tem seus méritos de levar o São Paulo não ao pré-Libertadores, que era o medo de todo São Paulino, mas de disputar uma Libertadores e chegar tão próximo do título. Já que a gente está falando dos times de São Paulo, e o Palmeiras, Renata? O Palmeiras chegou e não foi. Então, não tem o troféu de craque do Brasileirão, que até foi dado a um palmeirense, ao Diego Souza. Tem o troféu também, na minha opinião, aquele que é a decepção do brasileiro. E, sem dúvida alguma, o Palmeiras conquistou todos os quesitos. Porque, se a gente começar a pensar antes do campeonato, mas na temporada em si, o Palmeiras não ganhou o Paulistão. Depois foi disputar a Libertadores, acabou sendo eliminado pelo time uruguaio do Nacional. E depois do Brasileiro, quando tinha uma folga de 5 pontos na liderança, poderia completar 8 pontos à frente do segundo colocado, acabou vacilando, perdendo para 3 times que estavam na zona do rebaixamento, empatando com outro que também estava na zona do rebaixamento, e fez uma campanha extremamente irregular, decepcionante. O Palmeiras foi o fiasco do Campeonato Brasileiro, e é uma pena por causa do Muricy, que é um técnico que eu admiro, e também por um elenco que foi mantido no segundo semestre, e que a Traffic, que é a parceira do Palmeiras, conseguiu segurar jogadores interessantes, e o Palmeiras não fez jus dentro de campo aquilo que a mídia e o torcedor esperavam. E a Isabela Viana, primeiramente, quer te dar o parabéns pelo trabalho que exerce. Obrigada. E aí ela está comentando aqui que você atua num campo que era dominado por homens até pouco tempo atrás. Como começou seu interesse pelo futebol? Beijos e sucesso. Beijos, Isabela, não é isso? Obrigada pelo carinho, pelos comentários. Na verdade, assim, o futebol ainda é dominado pelos homens. A gente tem algumas exceções, algumas mulheres que gostam, que trabalham e que têm espaço. Porque o mais difícil é você mostrar com sequência que você conhece, que você acompanha, que você é uma pessoa interessada e que, independente de ter ou não jogado, de você ter uma experiência prática, a sua teoria pode ser muito boa. Eu me interesso desde os 7 anos de idade e eu sou torcedora fanática do Inter. E começou assim, através do meu pai, que me levava até o Beira-Rio. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul para ver os jogos do Inter, para acompanhar. E eu discutia com os amigos do meu irmão, briga pra lá, eu sou gaúcha, italiana, furiosa. Então, você imagina, toda essa combinação acabou resultando no interesse pelo futebol. E depois de já ter concluído a minha primeira faculdade, que foi Direito, e quando eu comecei a fazer jornalismo e trabalhar em televisão, que eu tive a oportunidade, aí sim eu já comecei com futebol e realmente eu tinha não uma bagagem tão grande, porque eu nasci só em 1978, não acompanhei, obviamente, antes, só sei de história, de estudar, de me inteirar. Mas a partir de 1986, tudo que aconteceu no futebol eu tenho na minha cabeça e discuto de igual para igual, sem medo de ser feliz e de acertar. E o Dioguinho quer saber como foi para você a expectativa para a final do Brasileiro como jornalista e torcedora do Inter. Olha, em algum momento, não é que eu desacreditei, que eu achava que o Inter não seria campeão, não é nada disso, mas as circunstâncias, alguns erros que foram cometidos me levaram a desistir um pouquinho do título. Então eu me concentrei na vaga para a Libertadores. De repente, quando o Inter começou a fazer alguns resultados, depois que ganhou o Grenal, e aquela coisa de ganhar do rival principal, ela pesa, aí sim o Inter voltou para a competição, na minha opinião, um pouquinho tarde, e essa situação de chegarmos à última rodada, com o Inter disputando, o Flamengo, claro, com chances maiores, aí você tinha o próprio Palmeiras e o São Paulo também na briga, realmente foi peculiar, foi um voto de confiança para o sistema de pontos corridos. E aí, claro, que eu consigo separar, torço, fico feliz pelo Inter, mas não é porque o meu time foi vice-campeão, que não conquistou a taça, que eu vou desmerecer o Colorado, que eu não vou acreditar no ano de 2010. Então, eu tive que levar ali juntinho, mas ao mesmo tempo separar. Aquela sensação de torcedora, de alguém que até o último segundo acreditaria, e foi o que aconteceu. E aquela outra coisa de você ser jornalista, ser comandante de uma mesa redonda, passar notícias, ter que ser imparcial. Mas realmente foi uma experiência nova e me saí bem. Acho que consegui deixar a razão e o coração separados. Ó, e o seu escravo da Renata... Que isso? Quem será, meu Deus? Quer saber se você ainda sofre algum tipo de preconceito por comandar um programa de debate de futebol?
Preconceito seria uma palavra muito forte. Claro que no início, lá em 2003, quando eu comecei, eu nem tinha uma participação tão efetiva, meu papel era pequenininho ao lado do Milton Neves, tanto no terceiro tempo quanto no debate-bola, tinha uma desconfiança. Será que essa moça que foi Miss Brasil, loira, 1,80 m, será que ela entende mesmo? Será que não é só fachada, uma coisa de estar ali por causa da imagem, da beleza? E ninguém fica tanto tempo no vídeo se não tiver pelo menos algumas qualidades, ainda mais um universo em que todo mundo entende, todo mundo tem uma opinião, as pessoas usam o fanatismo, a torcida, juntam tudo isso com o conhecimento esportivo, o conhecimento dos times, do seu e dos adversários. Então, eu gosto de futebol, tenho minhas ideias, sou muito franca, muito transparente com o meu telespectador, com quem me acompanha. Sou uma pessoa que não tenho medo de dar a minha opinião. E assim, essa história do erro, do acerto, na verdade no futebol não existe. As coisas vão sendo provadas ao longo do tempo. Agora, na medida em que você consegue emitir opiniões que sejam pelo menos avaliadas positivamente pelas pessoas, que gerem uma credibilidade, isso é importante. E eu fiz 2 faculdades, eu sou uma pessoa que me preparo, eu tento aprender no dia a dia, nem sempre eu consigo acertar, mas eu não sofro demais com os erros. Eu trago o erro como uma lição, mas acabo querendo fazer melhor, quero que no outro dia tudo seja positivo, quero motivar a minha equipe dentro da redação, como também no vídeo. Então, eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço, independente de ser mulher ou homem, não tem nada a ver. Competência não tem nada a ver com sexo masculino ou feminino, ela tem a ver com estilo, com vontade, com capacidade. Muito bem, Renata. Ó, o Paulo está falando aqui que é seu fã. Ai, Quer obrigada. saber se você acha que o Corinthians vai ser o maior carrasco do Internacional na Libertadores. Chega, não é, Paulo? Eu já sofri demais com o Timão, Copa do Brasil, fomos para a final, o Corinthians conseguiu com todos os méritos e jogando um bom futebol. Tudo bem que no primeiro jogo o Inter estava desfalcado, o Nilmar, que era o principal jogador, não participou, isso fez um efeito muito grande. Mas independente disso, o Corinthians ganhou com méritos a Copa do Brasil. Depois do Campeonato Brasileiro, ficou uma para cada um, não é? Ganhamos a primeira, o Nilmar fez o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, junto com o do Diego Souza, aquele do meio da rua contra o Atlético Mineiro. Agora, eu vejo que o Corinthians é um time que se preparou com antecedência, está fazendo um planejamento. O Mano Menezes, o treinador, junto com o André Sanches e com toda a diretoria, eles têm um ótimo relacionamento, pensaram com calma nos jogadores. E aí o Inter teve um pouquinho mais de desvantagem, porque foi até a última rodada do Brasileirão com chances de título e só agora contratou o seu treinador. Para quem não sabe, o novo técnico do Inter é o Jorge Fossati, ele que é uruguaio, foi campeão da Sul-Americana, é campeão da Sul-Americana pela LDU, campeão da Libertadores pela mesma LDU, já comandou a seleção uruguaia. Então o Corinthians, claro que tem uma vantagem em relação ao Inter, mas tomara que, já que o Corinthians reinou em 2009, que 2010 seja colorado, que a gente possa dar o troco, tudo com muita categoria, elegância, disputando na bola. Mas eu vou torcer muito para o Inter e claro que eu quero que o Corinthians também, no máximo, seja vice-campeão da Libertadores. Está ótimo, vai fazer uma bela campanha. E diz uma coisa, Renata, as pessoas reclamaram, muita gente criticou o Corinthians agora pelo Brasileirão, pelo final da campanha especialmente, falando que eles não jogaram nada, que eles não estavam nem aí com as coisas. O que você acha disso? Olha, o Mano Menezes jogou a toalha num certo momento, depois ele retrocedeu no que ele tinha falado, acreditou um pouquinho mais. Só que o Corinthians, ele acabou sofrendo com lesões, acabou perdendo jogadores importantes, principalmente depois da Copa do Brasil. Se a gente pensar no Christian, que era um volante, um cara que chega mais à frente, fazia gols, chuta muito bem de fora da área, alguém que compunha demais o meio de campo, tanto na parte mais defensiva, quanto já se aproximando dos atacantes. Se você pensar no André Santos, que funcionava muito bem como um lateral, mas mais como um ala, alguém que chegava, dava uma alternativa de jogada para o Corinthians, o time acabou perdendo. E aí depois o William teve aquele problema que caiu a taça, ele teve um problema no pé, ficou fora, o capitão do time. O Corinthians sofreu com seus próprios desfalques. E aí mostrou que o elenco em si não era tão forte assim. Os jogadores que estavam no banco de reservas e que entraram no time não conseguiram dar conta do recado. E claro que o Corinthians se acomodou porque já tinha um título, já estava garantido na Libertadores. No ano do centenário, você saber que vai disputar a principal competição sul-americana já facilita e muito as coisas. Os jogadores sabem que a missão foi cumprida, então o Brasileirão virou secundário. É uma pena que o Corinthians tem uma grande torcida, é um time que eu aprendi a admirar, porque ele mexe com a massa, mexe com o sentimento, é uma equipe que hoje tem gente devota demais e o Corinthians é grande, tem suas tradições. Então é uma pena que ele tenha abandonado o Brasileirão e oferecido chances para outros clubes,
Mas o Corinthians, sem dúvida alguma, abriu mão desse ano, mas veio muito forte para 2010. E eu tenho certeza que, se conseguir fazer a mescla de jogadores experientes com alguns valores mais jovens, vai sim ter muito sucesso. E o Silvio Leite, que está lá no Japão, Oba! Ele fala que primeiro quer te dar o parabéns, dizer que você é muito linda. Ele mora no Japão há 12 anos, é flamenguista doente. Boa, Silvio! E gostaria de saber se você, como torcedora do Inter, no domingo, chegou a torcer para o Grêmio ganhar. Nossa, que pergunta, hein? E pediu para você falar a verdade. Olha, torcer para o Grêmio não vai acontecer, não tem jeito. Eu respeito a equipe gremista, mas torcer jamais. Agora, claro que um resultado positivo, circunstancialmente, naquele jogo contra o Flamengo, teria sido ótimo, porque o Inter seria campeão brasileiro, e aí era uma combinação de resultados. Mesmo que o Inter fizesse a sua parte como fez, ganhando de 4-1 do Santo André, precisava do empate ou de uma vitória. O Grêmio, nesse momento, mostrou que realmente foi um time muito pequeno em termos de jogar fora dos seus domínios. Conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro apenas o Náutico, não conseguiu nenhuma vitória fora de casa além dessa. E uma equipe que foi tão bem no Olímpico, não perdeu nenhuma vez, conseguiu manter a invencibilidade até o final, fez uma campanha muito decepcionante fora do seu estádio. Então, por um time que não tinha feito nada disso ao longo da competição, você cobrar vitórias fora de casa do Grêmio, ainda mais contra o principal adversário, sabendo que a cobrança da torcida seria muito grande, eu não acho que o Grêmio entregou o jogo, até porque saiu ganhando de 1-0, deu um susto na torcida do Flamengo, mas eu não acho que o Grêmio tenha jogado bem e nem tenha feito tanto esforço assim para vencer o Flamengo. Então, claro que eu preferia um resultado pró-Grêmio nesse jogo. Agora, nas demais circunstâncias, o Grêmio mostrou que é um time para, no máximo, disputar a Sul-Americana e que não tinha condições para nada além disso. E o Nilson quer saber se você acha que o Brasil se deu bem no sorteio da Copa do Mundo, mesmo com Portugal no mesmo grupo. Não! De jeito nenhum! Vamos relembrar quem está no Vamos grupo lá, do vamos Brasil. falar então. O Brasil, eu esperava algo muito mais fácil para a seleção, mas eu estava lá na África do Sul, na Cidade do Cabo, e eu estava na frente do palco na hora desse sorteio. O Brasil tem como adversários o primeiro mais tranquilo, sem muita expressão, mas é um time que tem que cuidar porque vai jogar na retranca. Se puder, joga com 11 atrás, que é a Coreia do Norte. Depois vai jogar com a Costa do Marfim, que é dificílimo, uma seleção que tem o Touré, que tem o Drogba, é um time bastante abusado, tem um bom toque de bola. Mas se a Costa do Marfim jogar com mais consciência e respeitando o Brasil, eu acho que ela tem mais chances. Se ela quiser jogar solta, atacando o time brasileiro, ela vai se dar mal. E o outro adversário é Portugal, complicadíssimo, porque os portugueses conseguiram a classificação para a Copa do Mundo na Bacia das Almas, tiveram que enfrentar uma repescagem, mas é uma equipe muito bem formada, principalmente por brasileiros como o Liedson, o Pepe, o Deco, tem outros bons nomes também, o Bozingua, por exemplo, que está no Chelsea, tem o Cristiano Ronaldo, que até então é o melhor jogador do mundo. Eu realmente vejo Portugal como um complicador. É muito difícil você vencer uma seleção, só que mais do que o Brasil temer Portugal, eu vejo que Portugal teme o Brasil. E a Costa do Marfim, apesar de ser a segunda participação apenas na história das Copas, é um time que hoje tem maturidade e pode incomodar. Mas eu sou muito mais Brasil. Eu não sei se alguém vai perguntar sobre isso, mas eu sou defensora do técnico Dunga pelos números, pelos índices. Eu sei que muita gente não gosta da maneira como ele trata a imprensa, da severidade que ele tem em algumas situações, mas eu acredito sim, não é porque eu sou brasileira, mas como alguém que gosta de futebol e acompanha a seleção há muito tempo, eu acredito no nosso time e o Brasil entra muito forte. Se passar por esse grupo, aí vai entrar com mais força ainda e eu tenho certeza que pode fazer uma bela Copa do Mundo. Quem sabe chegar mais um título, que é o que todos nós sonhamos. E, Renata, dos outros grupos, teve alguém que se deu bem dos cabeças de chave? Que vai estar super fácil e outros que estão numa situação meio parecida com a do Brasil? Olha, a Alemanha teve uma situação mais tranquila, mas principalmente a Inglaterra. Se tem um time que ninguém está falando, ninguém está chamando muita atenção, é a Inglaterra, e pegou um grupo muito fácil, vai enfrentar adversários bem tranquilos. A Argentina, na minha opinião, apesar de Grécia estar no grupo, mas se você pensar Grécia, Nigéria e Coreia do Sul, é realmente fácil. Então, eu vejo que de todos esses times, na minha opinião, o Brasil foi o que mais se complicou
E se você pensar também, a Espanha não tem uma vida muito fácil, e aí a África do Sul com a França, com o México, com o Uruguai. O grupo da morte não é só o do Brasil. O grupo da morte, na minha opinião, em primeiro lugar, é o grupo A, o grupo que é hoje encabeçado pela África do Sul, anfitriã do torneio. E aí, se você pensar em México, Uruguai e França, eu acho uma pedreira. Ainda bem que o Brasil não está nesse grupo, mas o do Brasil é muito difícil também, são os dois mais difíceis. Legal, ó. E o Rafa quer saber o que você acha das brigas dos torcedores nos finais de jogos, o que você mudaria para que isso acabasse? Ridículo, absurdo, inaceitável, deplorável, incompreensível. Um espetáculo tão lindo quanto o futebol, a gente que sofre, rói unha, chora, grita de alegria na hora do gol, vive uma semana melhor, eu acordo melhor, eu sou outra pessoa quando o meu time ganha, quando o futebol brasileiro vai bem. Então você vê que, tudo bem que a situação do Coritiba foi muito complicada, era um time que se manteve na intermediária, chegou na última rodada, viu um Fluminense crescendo, fazendo uma belíssima campanha de recuperação e teve que engolir no ano do seu centenário. E até era eu para apresentar a festa do centenário do Coxa. Quem foi o Milton Neves, pé frio, já falei para ele, Milton, foi o seu pé frio aí que ajudou a... Brincadeiras à parte, obviamente. Que eu brinco com o Milton, que ele foi apresentar a festa do Paysandu, o Paysandu caiu. Ele foi ser homenageado pelo Galo no ano do centenário, o Galo caiu. E agora pelo Coritiba. Mas a verdade é que o time dentro de campo parecia que daria uma resposta melhor. E é claro que o torcedor se revolta, o torcedor, ele paga ingresso, ele vai no frio, vai no calor, ele acompanha o time, ele consome todas as informações. E chegar na última rodada e ver a sua equipe em 100 anos de história ser rebaixada, é difícil de engolir. Agora, se você quer protestar, leva faixas, usa a mídia, a imprensa. Tem tantas formas pacíficas de fazer protesto e que vão deixar os jogadores com vergonha, que vão trazer uma mensagem de, olha, não aceitamos isso, não serve, precisamos de um futebol melhor. Agora, usar a violência, depredar o Couto Pereira, estou falando só da última, que é a mais recente, fora o que a gente viu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu sou totalmente contra essa coisa da violência, eu não consigo entender como é que uma pessoa pode ser tão babaca de ir para um estádio querendo brigar, querendo descontar em alguém as suas frustrações ou brigar, sabe-se lá por quê. Porque quem briga, quem usa violência física, quem tem confronto com a polícia, não é uma pessoa que torce para um time de verdade. Essa pessoa é um vândalo, é um bandido, é um sem vergonha, é um salafrário, é alguém que afasta as pessoas do bem e que vão para o estádio para levar filho, familiar, esposa, namorada, amigos. Quem vai para o estádio deveria ter o mesmo espírito de quem vai para um show, super light, tranquilo, feliz, vai torcer. Ninguém sai do estádio feliz quando você perde, quando o seu time é goleado, enfim. Mas aí você tem uma próxima rodada, um campeonato não se resume a uma única partida. Agora, quando você chega no final e você tem essa sensação que a sua equipe vai cair para a Série B, vai ser rebaixada, você tem que se organizar, tem que se conscientizar de que não é tudo na vida. Você sabe que tem um outro ano, tem a recuperação. Agora, a violência... Eu só espero que as nossas autoridades não deixem isso assim, passar batido. Eu espero que a própria justiça ela tenha uma opinião e tenha um posicionamento mais forte em termos de punição e principalmente que as leis, que esse estatuto do torcedor ele seja respeitado e que isso não fique só no âmbito da justiça desportiva, mas que isso seja criminalizado, que isso seja levado para as leis penais do nosso Brasil e que a punição seja severa. Na medida em que a gente fizer, como por exemplo na Inglaterra, na época dos hooligans, eu não acho que você pode chegar num ponto de eliminar o Brasil ou um time especificamente uma competição, porque os outros torcedores, os do bem, aqueles que são sérios, aqueles que acreditam de verdade no seu time, eles não podem ser punidos por tabela em função de alguns agressores, de alguns camaradas que não merecem o respeito de ninguém. Mas eu espero que as leis sejam modificadas e não adianta ter a lei. Eu preciso, hoje, como pessoa que está na imprensa, eu preciso fazer apologia para a aplicação das leis. Cogitou-se muito que tivessem partidas de uma torcida só. Você é a favor ou contra? Não, totalmente contra. É horrível quando um time é punido e não vai ninguém no estádio, por exemplo, aquele vazio, aquele silêncio que você ouve a voz dos jogadores, do treinador, da comissão técnica, mas principalmente essa coisa de uma torcida só não tem graça. O bonito é que cada um tem a sua oportunidade de fazer festa, tem o seu espaço reservado, mas que essas pessoas adversárias naquele momento, elas sejam adversárias só ali. Não tem nada a ver em outras questões
que fujam do assunto futebol, aí você tem que ter respeito pelas pessoas, você tem que ter cordialidade. Agora, no momento que você torce, vá para o seu lado, para a sua torcida, deixa o pessoal no outro lado, não tem problema nenhum. Se as pessoas tiverem bom senso, juízo, discernimento, nós não teremos violência e as duas torcidas vão conviver numa boa, num mesmo estádio. Assino embaixo de tudo que você falou, Renata. Adoro ir em estádio e a última vez que eu fui foi num Palmeiras e Flamengo, que eu nunca mais fui porque eu não conseguia sair de lá. Então, eu quero também voltar a ir em estádio. Não, e eu fico pensando, ótimo que para a televisão a gente tenha um aumento na venda de pay-per-view, que as pessoas estejam acompanhando pela televisão, ou pela Band, ou pela Globo. Hoje, no caso do Campeonato Brasileiro, são as detentoras dos direitos. Agora, nada é mais bonito do que a presença no estádio, do que aquele colorido, as bandeiras, famílias, gente feliz, gente alegre. Nada substitui. Eu mesma, quando eu estou no estádio, eu sinto que é o auge, é o apogeu de felicidade no futebol. E o Fernando quer saber se está tudo bem com você e gostaria de saber, como colorada, qual o melhor técnico, na sua opinião, para comandar o Inter rumo ao bi da Libertadores no próximo ano. Bom, Fernando, tivemos uma notícia, questão de menos de 2 horas aí atrás, a gente descobriu quem é o novo técnico do Inter, eu gostei. Jorge Fossati, experiência, um cara que já atuou como goleiro no finalzinho da década de 80 aqui no Brasil, e alguém que está acostumado com a Libertadores, porque eu vejo que os times brasileiros, na minha opinião, indiscutivelmente, se nós fizéssemos 10 partidas contra times argentinos, peruanos, uruguaios, o que seja, nós ganharíamos. Mas na hora da disputa da Libertadores, parece que falta um pouquinho de malandragem, um pouquinho de sangue frio para os nossos jogadores, porque o talento o brasileiro tem e de sobra. E não é à toa que a gente está sempre aí brigando na Libertadores, tem times competitivos. Mas eu vejo que agora, talvez para o Inter ter trazido alguém que conhece bem especificamente a Libertadores, alguém acostumado a ganhar títulos, a montar equipes, a estudar bem os adversários que o Inter vai enfrentar, eu gostei do nome, é um voto de confiança. Diferente dos 2 últimos treinadores que passaram pelo Inter, que eu deploro, eu condeno, a diretoria, na minha opinião, errou. O Tite foi, tudo bem que trouxe uma Sul-Americana, mas com o time que ele tinha nas mãos, até eu que sou apresentadora, acho que eu conseguiria ir lá e treinar bem o Inter. E depois, quando ele enfrentou um campeonato mais longo, um pouquinho mais de dificuldades, porque o Campeonato Gaúcho foi muito fácil para o Inter esse ano, e o Inter esteve no auge da sua forma física, da sua boa forma em termos de campo, de esquema tático, de posicionamento. Os jogadores viveram um momento fantástico. Agora, no Campeonato Brasileiro já demonstrou deficiência e eu vejo que o Tite tem grande parte de culpa, tem uma parcela enorme de culpa por causa desse título que não ficou com a gente. E depois o Mário Sérgio é um treinador mais instável, muda a cada jogo, eu não gosto disso. Técnico tem que ser forte, tem que ser conciso nas suas opiniões, tem que dominar o grupo, tem que saber falar para a imprensa aquilo que ele acredita, aquilo que ele faz no dia a dia e tem que demonstrar com resultados que ele é competente. Vamos dar um voto de confiança para o Jorge Fossati, tomara que ele faça um bom trabalho. E o Sou Fã da Fã manda a próxima pergunta. Ele quer saber como você vê a evolução do futebol feminino no Brasil, é exemplo do que o Santos está fazendo. Olha, são bons exemplos e agora mesmo começa hoje à noite um campeonato aqui em São Paulo de seleções femininas e a gente vai ver Marta, Cristiane, tantas jogadoras que se destacam. Então ainda é incipiente, o futebol feminino merece mais oportunidades na televisão, como a Band vem fazendo, merece patrocinadores que estejam à altura da gente poder investir, ter categorias de base, formar novas atletas. E hoje nós temos algumas jogadoras que se destacam, são respeitadas no mundo inteiro. A Marta é um fenômeno, talentosa. Hoje você vê que ela evoluiu muito, ela enfrenta bem a mídia, ela é carismática, ela é uma mulher que traz orgulho para os brasileiros. Mas ainda são poucas as jogadoras. Tomara que cresça e com exemplos como esse a gente conseguir um somatório aí de esforços, de pessoas unidas para realmente fomentar o futebol feminino. Aí sim a gente vai chegar numa realidade aceitável. E o que eu puder fazer como participante da imprensa, eu estarei por aí e quero realmente acreditar no futebol feminino cada vez mais. A próxima pergunta é do Will. Renata, vi um vídeo dizendo que a FIFA, junto com a CBF, liberou alguns títulos de certo ano até outro certo ano que eu não me recordo agora. Com isso, Palmeiras e Santos agora teriam 8 títulos brasileiros. Você sabe me informar se isso é verdade? Não, na verdade ainda não foi oficializado. Esse é um processo que tanto o Santos quanto o Palmeiras, eles entraram na FIFA, eles estão pleiteando aqueles famosos títulos lá da década de 50, que a gente chamava de Robertão,
que antecederam o Campeonato Brasileiro, que começou oficialmente com o Galo Mineiro em 71, que foi o primeiro campeão brasileiro por esse sistema. Então, por enquanto, ainda não tem nenhuma resposta. Tem sim um processo, um pedido, mas a FIFA não chegou a uma conclusão final e, por enquanto, não dá para dizer nada concreto. Mas eu acredito que tanto o Palmeiras quanto o Santos tenham boas chances de conseguir esse reconhecimento, que seria perfeito, porque o futebol seria resgatado, na minha opinião. Hoje a gente nem lembra de grandes craques, de grandes jogadores. Esses dias mesmo a gente estava conversando sobre times que marcaram a história, ou a seleção de todos os tempos de cada equipe, Flamengo, Inter, São Paulo, Corinthians, etc. É difícil você falar de jogadores que você não viu jogar e que você ouviu poucas coisas, até porque o tempo vai apagando algumas lembranças, algumas memórias. Seria interessante e justo, na minha opinião, se a FIFA concedesse o reconhecimento desses títulos passados como equivalentes ao Campeonato Brasileiro. E a Valesca quer saber o que você achou do Palmeiras ter perdido a vaga na Libertadores. Quem é o melhor candidato para ganhar o título, na sua opinião? E manda beijos, diz que é sua fã. Beijos, Valesca. Puxa, quem seria o favorito hoje na Libertadores? Bom, vamos restringir um pouquinho. Se você pensar que nesse ano nem o River Plate e nem o Boca Juniors da Argentina vão participar, já começa a facilitar para o lado do Brasil. E hoje, todas as equipes que foram qualificadas, se você pensar no São Paulo, é um time que está se reforçando muito bem, vai vender provavelmente 3 ou 4 jogadores, mas trará outros. O Inter também tem tudo para se dar bem na Libertadores. O Cruzeiro, a Proete aí pelo menos está mostrando que vai trazer um bom time. Se a gente pensar no Flamengo e se o time mantiver essa base, também vai ter chance. Então, o que eu posso dizer hoje é difícil apontar o favorito. Não há o favorito, mas todos os times brasileiros, na minha opinião, são favoritos hoje na Libertadores. E se eu pudesse hoje dar uma opinião mais concreta, eu diria que eu penso que chegou a vez de um time brasileiro ficar com esse título. O Cruzeiro chegou tão perto, o Fluminense também chegou perto, não conseguiram. Quem sabe esse não seja um ano para os brasileiros. E aí tem o Corinthians também, que ano do centenário, já está planejando o time com mais antecedência. Eu acho que essa taça da Libertadores fica com o brasileiro. Tinha mais uma pergunta dela, não é? Sobre o Palmeiras, que ela chegou um pouquinho depois, quer saber o que você achou do Palmeiras não ter conseguido ir nem para a Libertadores. Olha, raramente eu falo que um time é uma decepção total, é um fiasco, mas o Palmeiras esse ano deu todos os motivos para que seja, sim, aquele time que não conseguiu quase, e quase no futebol não é nada, né? Ainda mais para brasileiro que não aceita segundo lugar, vice-campeonato. Agora, o Palmeiras poderia ter feito muito mais, teve todas as condições, contratou o melhor técnico dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, Muricy Ramalho, consagrado, tem uma equipe de profissionais, um departamento super atuante, tem uma infraestrutura hoje adequada, tinha um bom grupo de jogadores e tudo bem, o título não deu, vacilou, mas a vaga na Libertadores, não ter conseguido, chegando numa última rodada, sabendo que um empate, pelo menos, diante do Botafogo, traria essa vaga para a Libertadores, realmente é uma vergonha. O Palmeiras tem que repensar muito dentro do seu departamento de futebol, junto com o presidente Luiz Gonzaga Beluso, que protagonizou alguns episódios lamentáveis, uma pessoa com toda a cultura como ele, e que eu gosto muito, é extremamente agradável, educado, só que como presidente do Palmeiras, não dá para aceitar você falar de um árbitro como o Carlos Eugênio Simon, sem provas, e depois ser filmado dentro de uma facção organizada e dizendo que vai matar os São Paulinos, para não dizer a palavra que ele usou. Então, o Palmeiras teve uma sucessão de erros e pagou caro com nenhum título em 2009. E o Gustavo de Sorocaba, da Boa Tarde, parabéns pelo programa e por mostrar que as mulheres entendem sim de futebol. Opa, temos outra mulher aqui que entende também, hein? Uma flamenguista aqui, ó, das boas. Aí quer saber o que você achou da contratação do Yarley para o Corinthians? Muito boa. Eu até hoje, eu questionei a direção do Inter, por que o Yarley não ficou no Colorado, um jogador importante, foi dele o passe do gol do Adriano Gabiru na época do título mundial, 1-0 para cima do Barcelona. O Yarley é extremamente efetivo, mas no Inter ele não aceitava a reserva, ele queria jogar, queria ser titular e não estava tendo essa oportunidade completa. Foi para o Goiás, fez um belo campeonato, com um repertório incrível. Ele, pelo menos no começo do ano, jogava ao lado do Felipe, que também teve um primeiro semestre fabuloso. E o Yarley, ele tem uma variação muito grande de jogadas, ele cai muito bem pelas pontas, ele consegue ser um bom finalizador, ele cobra escanteios, ele sabe voltar para marcar. É um jogador que, independente de já estar com 35, 36 anos,
ele tem uma grande eficiência, ainda está em forma, é experiente, jogou pelo Boca Juniors, pelo Internacional, a Libertadores, foi uma ótima contratação do Corinthians e o Mano Menezes, quando observou esse jogador, porque ele sofreu com o Yali quando ele era técnico do Grêmio e sabe que ele tem muita qualidade, escolheu muito bem, um belo nome para o centenário corintiano. E o Thales. Boa tarde, Renata. Acompanho todos os dias o Jogo Aberto. Oba. É sempre muito bom ver uma mulher bonita, competente, comandando um programa como esse. Às vezes os ânimos se exaltam no programa, principalmente entre Godoy, Neto e Ulisses. Qual o segredo para controlar esse povo? Na verdade, eu não quero ser a controladora desse povo. E muitas vezes eu também tenho vontade de opinar mais, falar o que eu penso, o que eu vejo. Mas eu tenho uma equipe de comentaristas que tem tanta qualidade. O Godoy, desde a época que eu trabalho com ele na Record, ele é assim, polêmico, muito espontâneo, fala o que ele pensa. O Neto, não é nervoso, o Neto é uma pessoa que, quando ele acredita numa coisa, ele vai até o final, ele defende as suas posições o tempo todo, é um ex-boleiro, já tem aquela coisa mais exaltada, uma característica que é dele mesmo. O Ulisses, aquela coisa, ele dá o contra. Faz o lado oposto, às vezes está todo mundo chegando num consenso, o Ulisses aparece e fala, eu não penso assim, eu penso diferente. E realmente, se eu fosse igual a eles, perderia a graça. Eu sou diferente, eu na hora que tem que chamar atenção eu chamo, na hora que tem que falar mais alto eu falo, se tiver que gritar eu grito. Eu sou durona também, eu muitas vezes coloco fogo na discussão e realmente não tenho medo de fazer ao vivo, fazer uma coisa muito espontânea, não quero tolir a capacidade, a criatividade, o pensamento de cada um. Eles têm liberdade total e eles sabem que tem alguns limites, mas esses limites são de respeito ao telespectador, apenas disso. Em relação ao futebol, eles podem falar sobre qualquer coisa, eles podem se posicionar e eu não tenho nada com isso, eu não estou lá para defender ou para criticar. Cada um dá a sua opinião, o telespectador ele é soberano e é ele que tem que decidir com quem ele fica, quem ele acompanha. E é bacana porque a gente tem a adversidade, o contraditório, e isso é uma característica do nosso programa e que eu quero manter até o último dia do Jogo Aberto. Se estiver com o meu comando sempre, e é um programa que nasceu comigo, tem a minha característica, tem a minha cara, todo dia a gente está lá, 1h30, não só fazendo debate, mas também trazendo notícias. E tem um quê feminino, um quê de sutileza, mas tem algo mais pesado, algo mais forte, mais contundente, que aí é a minha característica mesclada com os meus comentaristas, que eu quero até aproveitar esse espaço público e agradecer a oportunidade de estar ao lado deles, pessoas que eu admiro, ao lado do Charles Mills, meu diretor, Mário 40 também, que são os meus diretores, uma equipe muito legal que eu tenho. Parabéns. Se o Jogo Aberto é um sucesso, é graças a vocês. E se você está em Marte ou acabou de chegar no bate-papo, o Jogo Aberto vai ao ar na Band de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Próxima pergunta é do time do povo. Quer saber se você vai para a África do Sul fazer a cobertura pela Band? Confirmadíssimo. Eu chego na África do Sul dia 5 de junho. Vamos levar o Jogo Aberto para lá, fazer o programa ao vivo da África do Sul, todos os detalhes, uma cobertura super completa. Eu tive a oportunidade agora de participar, fiquei durante 4 dias lá e fiquei empolgada. Porque muita gente fala, mas é um país emergente, a Copa é a primeira Copa na África, mas eles estão preparados. Tem, claro, algumas coisinhas que podem ser consertadas até a Copa do Mundo, mas de uma maneira geral a África do Sul está feliz e está pronta para receber uma Copa do Mundo e a gente vai mostrar cada detalhe, cada ponto, cada característica, peculiaridade do Brasil e das seleções, tudo pelo Jogo Aberto. Vai ser o máximo que a gente vai discutir muito, vai trazer uma visão super diferente. A Band já está fazendo matérias lá na África do Sul, vai fazer especiais. O CQC também levou o humor. Então a gente quer fazer uma cobertura muito completa. São mais de 12 horas de programação só sobre a Copa do Mundo na Band, diariamente, até o finalzinho da Copa. E vai ser uma honra participar de uma equipe tão forte, unindo o jornalismo e o esporte da Band. E eu tenho certeza que os telespectadores vão se surpreender e gostar ainda mais do Jogo Aberto. Já que estamos falando de Copa, Renata, e a Copa do Brasil? Como vai ser? O que você acha? Vai dar certo? Não vai? O que a gente precisa mudar? Então, eu sempre tive como imagem do Brasil, em termos de Copa, 1950. Maracanã, aquele desastre todo, nós perdemos o Mundial para o Uruguai, o Maracanã foi silenciado. E independente do título de uma Copa do Mundo, que é algo que a gente sempre quer e o Brasil é sempre candidato, o que eu vejo de positivo é que o nosso país terá investimentos, terá um legado que não vai ser utilizado apenas na Copa, e sim depois. O futebol é algo muito presente na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas,
e faz uma diferença muito grande. Então você vai para a Europa, vai para outros lugares, vê estádios modernos, com uma infraestrutura que atende muito bem o cliente, o torcedor, aquele que está. Você hoje nos estádios não vai só para ver o jogo de futebol. Você tem restaurante, você tem academia, pode ter shopping center, tem que ter banheiros decentes para que uma mulher, por exemplo, use o banheiro numa boa. Você tem que ter respeito, tem que ter o seu lugar marcado, tem que ter a condição de ver um jogo sentadinho, tranquilo, levar a família, ter acesso a todo o conforto. E eu vejo que o brasileiro ele vai ter que dar o exemplo. Não adianta apenas ter estrutura física, ter o estádio pronto, bonito, tem que saber utilizar. Tem que mostrar na prática que é um país grande, não apenas em talento em relação ao futebol, que isso ninguém duvida, o Brasil é sempre favorito, mas tem que mostrar que tem talento também na hora de fazer, da infraestrutura, da organização, da rede hoteleira, de você ter transportes, de você ter tudo que hoje não só o torcedor, mas quem vier de qualquer país, que as pessoas tenham acesso a um Brasil e que a nossa imagem seja fortalecida. O turismo vai ganhar com isso, a projeção, as pessoas vão ficar falando do Brasil durante quanto tempo, e é um aprendizado agora ver essa Copa do Mundo na África para aprender com os erros e com os acertos, para que o que foi legal, o que foi bacana e deu certo, a gente repita e possa fazer até melhor aqui no Brasil. Mas aquilo que não funcionou, eliminar, para que o Brasil não seja refém de coisas negativas e que depois a nossa imagem ela seja melhorada e que as pessoas entendam que o Brasil hoje, dentro, nos seus campeonatos próprios, evoluiu, tem mais seriedade, tem problemas como todos os outros, mas também tem muita coisa boa a destacar. E a Copa do Mundo vai ser uma grande vitrine, então eu fiquei muito feliz. É um respeito ao Brasil, mostra a maneira como nós somos majoritários dentro do continente sul-americano, e eu tenho certeza que as pessoas vão curtir essa Copa e, na minha opinião, nós teremos mais público aqui no Brasil, teremos mais interesse na Copa do Brasil até do que na África agora em 2010, que já vai ser um sucesso. Rê, você acha que o São Paulo tem porte para ganhar a Libertadores? Você já disse que acha que o troféu vem para alguém do Brasil. O São Paulo é forte candidato? Quer saber a Paty? Claro que é, Paty, não tenha dúvida disso. O São Paulo, se você pensar, vai mudar um pouquinho, talvez perca o Dagoberto, que pode estar indo para o futebol alemão. Se a gente pensar no André Dias, teve uma possibilidade de sair e ir para a Itália, não se concretizou. Mas eu gostei das contratações, o Marcelinho e o Carlinhos Paraíba. O Marcelinho experiente, tem uma característica parecida até com a do Yali, que está chegando no Corinthians, pode agregar nesse aspecto. O Carlinhos Paraíba é um jogador que prometia dentro do Coxa, interessante. André Luiz é um zagueiro que estava no Barueri, mas já é rodado, já tem uma experiência, pode ser um bom nome. Se a gente pensar na permanência do Washington também, é interessante. O Fernandinho, que estava no Barueri, mostrou muito talento, depois parou. Então o São Paulo está se reforçando e ao mesmo tempo já tem um elenco convincente. Quem não queria ter no seu time um goleiro como o Rogério Ceni, um jogador como o Hernanes, como o Jorge Wagner, o próprio Jean, que pode estar de saída, mas é um excelente volante, joga pela lateral direita. O São Paulo consegue improvisar muito bem, tem opções. Então, claro que é um time que vai forte. O Ricardo Gomes já fez um bom trabalho no Campeonato Brasileiro e vai querer mostrar ainda mais potencial na Libertadores. Pode esperar, o São Paulo vai fazer bonito na Libertadores. Agora, terá adversários complicados, principalmente os brasileiros. E o Marco quer saber quais são os seus próximos passos profissionais, se você planeja continuar na área esportiva ou poderemos vê-la em outros projetos. Olha, eu sempre disse que jamais eu sairia do futebol sem ter feito uma Copa do Mundo. Em 2010 eu vou ter essa chance, serei uma das âncoras da Bandeirantes, uma emissora que eu tenho só coisas positivas a falar e que, especificamente na área que eu trabalho, que é o futebol e que é o meio que eu convivo, ela te oferece todas as condições, então eu estou muito satisfeita. Para sair do futebol, para fazer algo diferente, teria que ser um projeto muito bem estruturado, algo com a minha cara. E eu penso sempre assim, enquanto eu acordar de manhã, me sentir feliz, satisfeita, a fim de fazer algo pelo futebol, de ir para a redação, de discutir, de brigar, de trazer uma pauta diferente, montar o nosso programa, fazer o programa, no outro dia a mesma coisa, chego em casa, vejo todos os jogos possíveis, os que não dá eu gravo para ver depois, discuto com as pessoas, quando eu não tenho alguém para falar eu ligo pro meu porteiro para discutir futebol. Enquanto eu tiver esse amor, esse ímpeto e essa vontade de fazer um jornalismo esportivo, eu não vou sair do futebol. Eu acho muito interessante que no auge as pessoas pegam e trocam de área, elas começam a achar que estão prontas para outras coisas, quebram a cara e tem que retornar para aquilo que elas já faziam.
Eu, na minha vida, eu costumo planejar, eu não gosto de fazer nada ao léu, nada no ar, pelo contrário, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou careta, acordo cedo, todo dia, tenho rotina, adoro essa coisa de fazer sempre a mesma coisa, desde que eu esteja feliz, contente. Acho que eu tenho que ser uma pessoa proativa para o grupo que trabalha comigo, e não pode ser só no vídeo, eu não trabalho só com telespectador, eu trabalho dentro de uma emissora, com um time afinado, então, por enquanto, eu quero fazer essa Copa do Mundo de 2010, penso sim na Copa do Brasil, é uma honra como jornalista ter toda a infraestrutura à minha disposição. Eu pensei em fazer uma reportagem, pensei em conseguir alguma coisa em termos técnicos e eu terei essa possibilidade. Então, eu acho que até 2014 dificilmente eu saio do esporte, do futebol. Aí eu quero trabalhar mais alguns anos e a minha ideia é, em 8 anos, estar aposentada. Já contou sua vida inteira aqui, o futuro. Nem precisa ir numa cartomante para saber o que vai acontecer. Não, é engraçado porque tem gente que não gosta de planejar. Prefere aquela coisa da surpresa, deixa a vida me levar. Mas eu não sou assim. Eu gosto de saber quais passos eu posso dar, analisar hoje, assim, as minhas condições, o meu potencial. Eu gosto de criticar aquilo que eu faço. Então, eu tenho uma atitude bastante pausada, não gosto de ser maluca, louca em relação aos meus projetos. Não quero duelar com ninguém. Sabe como é que eu trabalho? Eu trabalho olhando para frente, não olho nem para os lados e nem para trás. A minha história é fazer sempre algo melhor, aprender e a cada dia progredir, melhorar meu trabalho. E é isso, não tenho aspirações de fazer algo muito diferente, de querer inovar. Se eu pensar, eu inovei muito. Eu fui pioneira em TV aberta, tendo um debate, comandando uma mesa redonda. Muitas mulheres passaram na reportagem, apresentando alguma coisinha ou outra, mas ter essa dicotomia entre a parte das notícias, do jornalismo e depois da minha opinião, estar dentro de um debate forte, polêmico, incisivo, realmente é algo que foi um pioneirismo. Eu não preciso mais de pioneirismo na minha carreira, eu preciso de manutenção, ter os pés no chão, que o meu ego não fique lá em cima. E eu acho que eu sou uma pessoa comum, eu vou em todos os lugares, não ando com segurança, não tenho uma vida estressada, não fico nas coluninhas sociais, trocando de namorada, porque minha vida particular e pessoal é muito básica, não tem nada de excepcional, eu sou como qualquer outra pessoa. E me orgulho de ser assim, eu acho que eu tenho meu caráter e quero levá-lo por muito, muito tempo em TV. E, Renata, falando um pouquinho ainda desse lado profissional, o Beto quer saber se você aceitaria um convite para dirigir um time de futebol, para ser a técnica do time. Bela pergunta, hein, Beto? Olha, eu tenho o meu conhecimento. Eu não sei se meu conhecimento é melhor do que o seu, do que os meus telespectadores, do que dos dirigentes, dos treinadores, de quem compõe o futebol. Mas eu tenho as minhas ideias. Nesse momento, claro que não passa absolutamente nem de longe ser treinadora, mas quando você critica um treinador, você tem que ter base. Quando eu não tenho uma base sólida para criticar, eu fico quieta. Não falo nada, fico na minha. Agora, quando eu falo alguma coisa, como por exemplo, em relação ao Mário Sérgio, ao Tite, que foram treinadores do Internacional, eu falo o que eu vejo, e eu vejo o resultado em campo. Então, é diferente, não é fácil. Para ser treinador, precisa de uma experiência. Se você já convive com esse meio do futebol, tenha sido como um boleiro, como alguém que está muito próximo, facilita. Mas nesse momento, eu não assumiria nenhum time, mas quem sabe, daqui uns 10, 15 anos, eu não me sinta capaz e não possa surpreender. Por enquanto, não tem nada. E o Leandro quer saber o que você acha do Luxemburgo ter ido para o Galo. Você acha que o Galo tem estrutura para manter o Luxe e trazer todos os reforços que ele pedirá? Olha, quem acompanhou o Luxemburgo no Palmeiras, bem recentemente, no comecinho do ano, o Luxa falava o seguinte: esse time é muito imaturo, eu preciso compor melhor, vocês vão ver, daqui a pouquinho o meu elenco vai estar pronto, os jogadores vão ter mais consciência tática e técnica. E o Palmeiras não deu o tempo que ele precisava. O Luxemburgo hoje não quer ser apenas treinador de futebol, ele quer ser um manager. Ele quer participar das contratações, ele quer interferir nos contratos dos jogadores, ele se preocupa com o gramado, com a nutricionista, com as instalações do clube. O Luxemburgo tem uma visão macro, que é muito bom porque ele é um técnico experiente, vitorioso, e tudo que ele já fez no futebol leva a essa condição. Só que isso, às vezes, faz com que a pessoa não tenha limites. E os limites, eles são muito tênues. Esses limites do futebol, eles precisam existir. E o Luxemburgo hoje, ele não pode ir para um clube
para ficar só restrito às ordens táticas e técnicas. O Luxemburgo, ele quer muito mais. Se o Galo tiver uma parceria com ele, de deixá-lo no comando não apenas do time, mas de outras coisas, que é o que ele, Luxemburgo, quer, aí tudo bem, pode dar certo. Agora, até ele formar um time, trazer os jogadores da confiança dele, do time, encaixar, fazer uma montagem. Não sei se dá tempo, não sei se já dá tempo para a Copa do Brasil, por exemplo, para vencer esse campeonato. Mas o Luxemburgo é um treinador que hoje cabe em qualquer equipe, tem lastro. Mas, acima de tudo, eu vejo que o Galo ainda não tem um time formado. Vamos ver se o torcedor, se a diretoria, se a mídia em Belo Horizonte e em todo o estado, se eles terão paciência com o Luxemburgo. O Luxemburgo fez um péssimo ano de 2009, ninguém fala nisso, mas ele tem histórico, tem muita coisa e eu realmente conheço, ele é uma pessoa acessível, alguém que defende as suas posições, muitas vezes é polêmico, mas o Luxemburgo é um grande treinador e precisa fazer novamente um grande trabalho. Final de campeonato, começam as especulações de quem vai para que time. Temos algumas perguntas sobre isso. O famoso mercadão da bola. Exatamente. O Cadu, Taison, Alexandro e Giuliano estão em negociação para sair do Inter. O que você acha da saída deles? Eu creio que não saiam todos. Se eu fosse da diretoria do Inter, eu manteria todos. O Giuliano é craque. O Giuliano, na minha opinião, teria que ser a revelação do Campeonato Brasileiro. Foi escolhido o Fernandinho do Barueri, que vai para o São Paulo. Mas o Giuliano é um craque. O domínio de bola. Ele é um jogador que ele domina a bola próxima ao corpo. Ele tem uma visão muito grande na hora de fazer uma assistência, na hora de correr, de receber uma bola. Ele sabe preparar a jogada como finalizar. Então, ele é um jogador que, além de jovem, na minha opinião, ele tem um talento incrível. O Inter vai precisar desse jogador para a Libertadores, não pode perdê-lo de jeito nenhum. O Taison começou o ano com tudo, prometia ser um dos craques do Brasileirão e foi caindo, decaindo. Não dá para entender. Um jogador com a qualidade dele, com um bom drible, tinha aperfeiçoado a finalização. O Alexandro não é o centroavante dos meus sonhos, mas é um centroavante efetivo. Se você pensar, fez 16 gols no Campeonato Brasileiro, é alguém que saiu do banco de reservas, tinha uma sombra poderosíssima que era o Nilmar, um jogador que era titular incontestável, ídolo do Internacional, alguém que hoje, na minha opinião, já é titular da seleção brasileira, o Robinho que se cuide, porque o Nilmar, com as oportunidades que ele teve na seleção, entrando, fazendo gols, demonstrando mobilidade, ele conquistou a opinião e o coração do técnico Dunga. E o Inter hoje tem o Alexandre, um jogador que conhece bem o Beira-Rio, deve ter uma sequência no time, interessante que fique. O Sandro é um jogador que provavelmente não fique no Inter, porque tem esse interesse do Tottenham. Como ele já foi convocado para a seleção brasileira pelo Dunga, hoje ele pode jogar no futebol inglês, pode jogar em outros lugares. E é um volante alto, um volante que tem técnica. Ele consegue tirar a bola do adversário e repor tudo com muita qualidade. O Sandro é um jogador até que, claro, salva as devidas proporções, lembra muito o Falcão da década de 70 no Inter. Então, se o Inter perder esses jogadores, seria uma grande pena, porque quem não lembra, em 2005 o Inter foi prejudicado por toda a polêmica do apito e acabou tendo o vice-campeonato, o Corinthians foi o campeão, toda aquela polêmica do Edilson Pereira de Carvalho, o STJD, Sveiter, e aí o Inter, quietinho, acabou o ano sofrendo, calejado, tendo que engolir aquilo que estava ali na garganta, perdeu o título e, de repente, manteve todo mundo. O Inter foi com o mesmo time de 2005 para 2006 e ganhou a Libertadores. Fez muito mais do que o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Ganhou a Libertadores, que era até então uma competição inédita no clube. Então, tomara que o Inter mantenha. Não precisa contratar tanto não, gente. Traz um goleiro, um lateral direito e um centroavante, tá bom. Tá bom, 2 laterais direitos, talvez também um reservinha para o Kleber, e mantém aí todo mundo. Marcelo Cordeiro já foi embora, alguns jogadores, e vai para a Libertadores, vai firme, com esses. Oi, o Camolese. Renata, você que conhece bem o futebol gaúcho, existe alguma negociação envolvendo a troca do Hugo e Borges do São Paulo com o argentino Maxi Lopes em andamento? Não. O Maxi Lopes custa caro para o Grêmio, mas eu creio que hoje as possibilidades para que ele fique lá no Estádio Olímpico são menores. Enfim, vai depender também da vontade do jogador. Dizem que o Maxi Lopes tem uma bela proposta do futebol alemão, não sei se é verdade, é o que eu ouvi. O Hugo e o Borges não vão ficar no São Paulo.
O Hugo tem uma proposta para a Europa, o Borges deve ser mais provável. Se você pensar, Borges, Max Lopes, são atacantes. Então, são jogadores que para o São Paulo já não servem mais, não estão nos planos. E para o Grêmio, sim, Borges e Hugo. Agora, o Max Lopes, eu não sei realmente como vai ficar a situação dele, mas eu realmente considero que ele é um bom atacante, tem bastante raça, aquela coisa argentina, tem técnica, tem qualidade. E qualquer time que contratar o Max Lopes hoje vai estar bem servido, porque é um atacante que chegou sem mostrar muita coisa e, de repente, acabou jogando muito bem no Grêmio. Falando em Argentina, a Argentina demorou para conseguir a vaga para a Copa. Você estava torcendo para eles ficarem de fora ou não? Olha, eu sei que isso é polêmico, é questionável, mas eu sou fã do futebol argentino. Um país muito menor territorialmente do que o nosso, em número de habitantes, que consegue produzir grandes craques, jogadores que são competitivos, combativos, tem essa coisa da raça argentina que eu admiro. Agora, o Maradona, na minha opinião, não serve para ser o técnico da seleção e eles confundiram paixão, idolatria com racionalidade. E hoje vejo o Chile com o Bielsa, que é um técnico argentino, vejo o que ele está fazendo na seleção chilena. Pena que caiu no grupo da Espanha, a Espanha é fortíssima, mas o Chile, quem sabe, não consiga também a sua vaga. E a Argentina tem valores individuais, jogadores que eu realmente sou fã. Se você pensar hoje, o próprio Sérgio Agüero, que é genro do Maradona, se você pensar no Lionel Messi, que é um jogador excepcional, Carlitos Tevez, que talvez o corintiano até hoje não entenda a importância que ele teve, passando pelo Corinthians, mostrando um bom futebol. Hoje a Argentina tem vários nomes, vários jogadores, o próprio Mascherano, que já passou, o Higuaín, enfim, tem muitos jogadores de qualidade, tem Lúcio Gonçalves, e a gente viu tantos agora no futebol brasileiro como o Guinha Azul, que é do Internacional, que eu vejo que merecia uma chance na seleção argentina, não é lembrado nunca pelo Maradona, o próprio D'Alessandro, que está no Inter, o Herrera, que fez uma bela Série B pelo Corinthians. O futebol argentino, apesar de não se reciclar e passar por um momento difícil, ainda tem valores individuais. Falta à Argentina um melhor posicionamento como grupo, como time. Aí sim vai ser duro incomodar. Agora, eu penso o seguinte, o Brasil está numa fase muito melhor, ganhou sem sombras de dúvidas a Argentina, mostrando um futebol superior, mas independente da rivalidade Brasil e Argentina, eu gosto do futebol argentino. Quer uns achem essa declaração legal ou não. E dia 21 temos a eleição dos melhores jogadores do ano. Quem vai levar? Tá pro Messi sem... Não tem como tirar dele? Olha, se não ficar com o Messi, é zebra, zebra total, não tenho nem o que dizer. O Messi é favoritíssimo, já levou o prêmio da France Football, que na Europa chega até a ser mais respeitado que o prêmio concedido pela FIFA, apesar de ter uma projeção mais continental mesmo. E o Messi, o que ele fez pelo Barcelona, o talento que ele tem, a maneira como ele se posicionou até parecido com o Ronaldinho Gaúcho, aproveitou muito o seu espaço, faz gols, arma jogadas, é talentoso, refinado, um jogador que qualquer um gostaria de ter. Na seleção argentina ele deve um pouquinho, ainda não mostrou a sua plenitude, mas em termos de Barcelona, craque, fenômenozinho, merece. Apesar do Kaká, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Xavi serem os concorrentes, o Messi deve levar muito fácil essa. Das mulheres também é barbada para Marta de novo ou já está mais complicado? Eu sou fã da Marta, eu adoro o futebol dela, é uma mulher guerreira, venceu várias barreiras, conquistou a Suécia, hoje deu uma palhinha aqui no Brasil do seu talento, tem esse respeito no futebol norte-americano, então realmente é uma mulher que mereceria mais uma vez ser eleita a melhor do mundo, tem condições e tem muito futebol para isso. Eu vejo que ela é a favorita, mas não acho que ela seja tão favorita quanto o Messi. E o Santista quer saber o que fazer para os clubes continuarem com os talentos no país, não mandarem para fora logo que eles começam a brilhar. Eu vejo que o Brasil ele é refém dos próprios talentos. Como rapidamente a gente consegue mandar alguém para fora, o cara se destaca, a gente já consegue encontrar um outro jogador e aí já vira fenômeno, craque, aparece. Então, como a gente repõe muito rápido, como a gente consegue fazer essa substituição, isso não tem fim. É um processo que cada vez aumenta mais, porque o Brasil manda jogadores e cria, aparecem novos jogadores. Então, isso pelo menos mascara uma situação que é ruim
Porque hoje, na seleção brasileira, você não tem espaço para todos os craques. Então, qual foi o caminho que eles encontraram? Se naturalizam em outros países, levam o talento, a ginga, aquela coisa do futebol nosso, característica do que tem aqui no Brasil. Porque, se você pensar, tantos jogadores, tantos clubes na Europa, por exemplo, contam com jogadores brasileiros e os jogadores de lá não conseguem fazer nem metade do que a gente apresenta em campo. Então eu vejo que se a gente conseguisse, pelo menos hoje, segurar um pouquinho mais, limitar a idade, o problema é que os clubes já nem detêm os direitos federativos mais desses jogadores. Eles são meninos, estão na categoria de base e os empresários aparecem, eles poluem o ambiente, já vão lá na família de um, oferecem um dinheiro, um carro, um contratinho, aí o jogador já assina um contrato. Então, quanto mais rápido ele puder ser vendido, quanto mais rápido esse investidor, esse empresário, essa pessoa que está por trás desse jogador conseguir lucrar, conseguir tirar o dinheiro que ela investiu, melhor. Porque ela já pega outro, faz o mesmo processo, o jogador depois vai ganhar um pouco mais na Europa, um salário maior, de repente luvas na hora da negociação. Então é uma pena, mas eu hoje não vejo uma solução rápida nem presente para que isso não aconteça, porque sempre encontra uma brechinha na lei, um jeitinho de mandar para um outro país, o pai e a mãe acompanham, aí você vai com pouca idade. É uma pena. O Brasil tem essa facilidade de encontrar craques, encontrar jogadores com qualidade, mas ainda não tem o jeitinho para poder fazer com que eles apareçam mais no nosso futebol, que eles tenham um impacto maior com o torcedor mesmo dentro dos seus clubes, que a gente dê sequência à identidade, ao amor à camisa. Infelizmente, eu não vejo uma solução tão rápida para que isso pare. Renata, a gente está chegando no final já do nosso programa. A última pergunta é do Júnior. Você falou bastante do seu pioneirismo como comandante de uma mesa redonda. Ele quer saber como você vê o crescimento após o seu sucesso das mulheres nos programas esportivos. Bom, eu sou uma mulher diferente, isso eu posso garantir. Eu sou corajosa, eu tenho as minhas posições muito definidas, eu sou audaciosa, muitas vezes até cara de pau mesmo, porque eu não tenho medo de discutir, não tenho medo de batalhar pelos meus ideais. E muitas mulheres são assim, agora poucas têm oportunidade no mundo do futebol, em televisão, em TV aberta, todos os dias, num horário definido, um horário extenso, de poder falar de futebol, de poder trazer as suas ideias. O meu pioneirismo é algo que me traz orgulho, mas em momento algum vai ser uma base para eu continuar fazendo sucesso. Eu não queria que as mulheres se espelhassem especificamente em mim. Eu queria que cada uma delas enxergasse essa possibilidade e visse também que o caminho está aberto. Ela é que tem que fazer por onde, ela é que tem que batalhar por isso, ela é que tem que conquistar uma equipe, buscar respeito, credibilidade. Eu procuro manter a minha imagem, eu nunca posei nua, nunca fiz um ensaio sensual. Eu sou uma pessoa discreta no meu dia a dia. A minha vida é dedicada ao futebol em relação aos telespectadores e à mídia. É isso que interessa. Não interessa o que eu faço na minha casa, onde eu passo meu final de semana, com quais pessoas eu convivo. Interessa o que eu vejo no futebol. Qual é a minha visão global, as minhas críticas, os meus elogios, como eu estou analisando todo o assunto. E tem muitas mulheres talentosas que talvez não tenham consciência do quão longe elas podem chegar, do quanto elas podem conquistar num universo como esse. Só que futebol não é do dia para a noite. Não adianta eu amanhã resolver que eu vou trabalhar com futebol e achar que eu vou ter uma bagagem. Eu hoje posso falar de jogos que eu vi, de lances polêmicos, de lances inusitados, de coisas que acontecem sempre. Eu posso analisar um jogador que já passou por vários clubes, porque eu em televisão eu estou desde 2003 e acompanhando futebol desde 86. E eu falo, não me cobre o que aconteceu antes. Agora, de 86 para cá, eu sou uma pessoa que eu vou brigar pelo que eu acredito. E se eu vejo uma coisa, eu não preciso ler na internet, ler no jornal, ver em outro canal. Eu não preciso que as pessoas me digam as coisas. Eu vou formar minha opinião e vou levar para o meu telespectador. Tomara que ele esteja comigo, que ele confie no que eu disse. Mas se ele não concordar, ótimo também, porque ele vai criar a sua própria opinião, ele vai formar o seu jeito de ver o futebol, e aí se ele concordar ou não, não interessa. Interessa que ele está ali, que ele está fazendo alguma coisa, atuando com a gente, que não é um programa que fica estagnado, que termina e acabou por ali. Então eu queria ver mais mulheres, e eu trabalho com ótimas repórteres, Emily Virgílio, Paloma Totti. Então são mulheres que cresceram bastante, encontraram seu espaço em outras emissoras. A gente vê que outros exemplos femininos estão apresentando programas, estão nos estádios, buscando entrevista, batalhando alguma coisa ao lado dos jogadores, dos dirigentes, dos torcedores.
Tomara que as mulheres acreditem no seu potencial cada vez mais, que a gente não tenha medo de errar, de cair e levantar, porque a gente consegue. E eu acho que é característica feminina. Nós somos preparadas para tantas coisas difíceis, por que não também para o futebol? Tomara que cada vez mais venham mulheres e se o que elas precisarem de mim, com toda a modéstia, estarei aí para apoiar e para aplaudi-las. Ó, pessoal aí, tem mais de 4.000 pessoas na sala. Segunda a sexta, jogo aberto às 11h30 na Band. Renata, muito obrigada pela sua presença. Você tem um último recado para dar para todo mundo que está certo. É quase um estádio lotado aqui. Que bom, lotação máxima, não é? O prestígio do UOL também. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Fazia tempo que eu não retornava a esta casa. Cresceu, tá mais bonita, gente. E além disso, queria desejar um ótimo Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo. Dizer que em 2010 nós teremos uma bela Libertadores, uma Copa do Brasil também interessantíssima, com o Vanderlei Luxemburgo no Galo, o Palmeiras disputando, o Grêmio também. Se a gente pensar num título brasileiro da Série A, de novo disputado, com pontos corridos, nós vamos estar com uma Copa do Mundo em 2010. A Band vai estar com toda a força, com um time muito bom de profissionais. Estarei junto, ainda bem. Então, eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial para o futebol, de um modo geral. E eu quero estar fazendo parte de tudo isso e agradecer o carinho, a simpatia e, principalmente, a audiência, a paciência diária dos nossos telespectadores. Muito obrigada por tudo. Jogo aberto que tenha vida longa por muitos e muitos anos. Obrigada, Renata. Obrigada, internauta. Até a próxima. Tchau.